E dando continuidade aos nossos estudos, vou passar a palavra agora para o desembargador Elton, nosso presidente do nosso fórum. Muito obrigado. Vou falar agora para que todos fiquem até o final, aguardando o último palestrante. Mas a vantagem de falar já próximo ao final do evento é de que, na verdade, de uma forma ou de outra, tudo que eu queria falar já foi dito por um ou por outro, e com uma propriedade maior do que a minha capacidade de expressar essas ideias. Então, isso é um grande facilitador. Mas, antes de começar aqui a minha pequena abordagem, eu quero parabenizar e agradecer a doutora Admara Schneider, que é, na verdade, a vice-presidente do Fórum Permanente de Direito do Ambiente. Em nome dela, cumprimento a todos os presentes e agradeço todo o empenho na concretização desse evento, e queria também igualmente cumprimentar o jornalista André Trigueiro, que é uma das vozes mais atuantes no campo, na defesa do meio ambiente, e essa defesa se faz de forma extremamente qualificada pelo seu profundo e bem lastreado conhecimento do tema, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista do conhecimento propriamente dito, e não só com muita pertinência em relação aos fatos ambientais e políticos e sociais que estão acontecendo nos nossos dias. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, eu diria que, parafraseando Zé Cabaleiro, quando a questão de respeito ao meio ambiente, eu diria que ando tão à flor da pele que qualquer deslizamento da Niemeyer me faz chorar. São as tragédias nossas de cada dia, são tragédias que acompanham a história do mundo, e eu não estou falando da história do mundo, história recente, estou falando da história geoclimática do planeta, assim como a história da própria civilização. São tragédias de grande porte, são tragédias abruptas e repentinas, geralmente essas são as tragédias naturais. Eu vou falar aqui muito rapidamente, porque esses temas já foram abordados, como, por exemplo, ocorreu há 65 milhões de anos atrás, na transição entre o Cretáceo e o Terciário, um episódio cataclísmico, causado provavelmente pelo impacto de um meteoro, que, como consequência, tivemos erupções vulcânicas por todo o planeta, com um colossal derramamento de lava, um recuo do mar avassalador, um efeito estufa sem proporções, mega tsunamis, redução do oxigênio disponível em até 12%, e o que é mais importante em razão disso, uma extinção em massa de pelo menos 85% das espécies viventes naquele período. Essas 15% de espécies restantes, entretanto, foram suficientes para permitir que a estratégia de vida do planeta, que é exatamente a biodiversidade, se restaurasse ao longo dos milhões de anos que se seguiram. E ter a ideia desses milhões de anos é muito bom, como disse aqui muito bem pela manhã Sérgio Bessman, para entender a insignificância da civilização humana ou da vida humana à luz da história do planeta. Esses 15%, com a extinção dos 85%, permitiu, por exemplo, que os mamíferos conquistassem a Terra, saíssem das sombras e evoluíssem e diversificassem e, portanto, chegassem até as linhagens humanas. Eu estou falando daí de 7 milhões de anos a 4 milhões de anos atrás. A linhagem humana, que não era ainda o gênero Homo, do qual fazendo parte, que é muito mais recente, data de 2 milhões de anos a 1 milhão e 800 mil anos atrás.
E os humanos modernos, o gênero Homo sapiens, do qual pertencemos, surgiram somente há 200 mil anos atrás. Foi contemporâneo, nós somos contemporâneos ao Homo neanderthalensis, que é um pouco mais antigo, mas viveu até 30 mil anos atrás. Portanto, conviveu com o Homo sapiens, interagiu e dizem até que, pela competição, sucumbiu como espécie, sendo superada pela espécie mais bem-sucedida, que é exatamente o Homo sapiens que somos aqui. Somos nós. Nós estamos falando aqui de 200 mil anos atrás, estamos falando de 8 mil gerações apenas, nós estamos falando da história do estabelecimento da agricultura há 12 mil anos somente atrás, e ao longo desse período muitas outras catástrofes se seguiram. Já no plano da existência do ser humano organizado em sociedade, nós tivemos, por exemplo, o episódio da civilização arapiana no Vale do Rio Indo, que ocupou uma vasta região do Paquistão, do Afeganistão e parte da Índia. Uma civilização que foi construída de 7.000 a 1.900 anos antes de Cristo e chegou a ter uma sociedade estratificada, comércio, arte, enfim, uma sociedade extremamente bem organizada, que em determinado período, provavelmente por conta de um terremoto, que alterou o curso do rio, interferiu no clima, nas monções de verão, fez com que essa sociedade entrasse em colapso e desaparecesse, exatamente pela uma catástrofe ambiental com efeitos concretos na economia daquela sociedade. Nós temos um exemplo, um episódio mais recente, já no caso com uma parcela antropogênica no seu acontecimento, que foi exatamente o pueblo de Chaco Canyon, no Novo México, uma construção que foi erigida pelos povos Ananasi há cerca de 900 anos, no ano de 900, e chegou a ser considerada uma das maiores construções das Américas até o final do século XIX, com prédios de até cinco andares. E essa sociedade desapareceu, provavelmente porque consumiu todos os recursos naturais do seu entorno, toda a madeira disponível, a ponto de não conseguir mais superar a distância necessária para obter esse bem essencial na manutenção do seu equilíbrio, da sua sociedade, e simplesmente desapareceu. Então, nós estamos vendo aí que essas catástrofes ambientais assolam e acabam por extinguir não só espécies ou conjuntos de muitas espécies, ou sociedades inteiras, para falar do ser humano. Aquelas primeiras catástrofes que são eminentemente naturais, elas são até previsíveis, e a previsibilidade das catástrofes está diretamente ligada à tecnologia e ao conhecimento disponível na época. Então, podemos até prever uma catástrofe de grandes proporções, mas algumas vezes não podemos evitá-las. Mas algumas nós podemos prever e evitar. E eu digo respeito aqui, eu falo aqui especialmente a catástrofe mais grave que hoje nós estamos experimentando, que é o aquecimento do clima. Parece, quando nós falamos do aquecimento global, da mudança do clima, parece que nós estamos falando de uma coisa que está fora da gente, está longe de nós, mas nós estamos dentro exatamente do fenômeno que está acontecendo nesse momento. Nós estamos aqui contidos e retidos na biosfera do planeta, uma pequena camada de ar em volta do planeta que possibilita e abriga a vida. E é nessa pequena camada que hoje nós experimentamos os efeitos da mudança do clima. É um evento, um fenômeno previsível, mais do que previsível, com base no conhecimento acumulado nas séries históricas de formação científica, mas que ainda nós teimamos em não reconhecer a relevância ou a não nos comportarmos de acordo com essa relevância. Um exemplo interessante
é a chamada hipótese da Amazon Forest Dieback, que é exatamente a hipótese em que, em relação à floresta amazônica, se nós chegarmos a 40% do desmatamento na área amazônica, nós ocasionaríamos uma extinção em massa da floresta. A floresta, a partir desse momento, ela regrediria e viraria savana. Então, nós teríamos a savanização da Amazônia. Então, nós temos uma hipótese, nós temos o conhecimento que indica a possibilidade muito concreta na hipótese, e para que ela não aconteça, nós precisamos apenas nos comportar de acordo com esse conhecimento, ou seja, não pagar para ver, ou tentar evitar. Ou seja, nós temos o conhecimento e podemos prever e, portanto, podemos evitar. Falamos aqui também do antropoceno, e tudo está ligado, os males atuais que atingem o meio ambiente estão, em sua grande maioria, ligados à Revolução Industrial, à forma como nós desenvolvemos essa Revolução Industrial, foi muito bem destacado pelo palestrante Delton Winter, com um fenômeno absolutamente de ruptura com os sistemas naturais da Terra, com uma pegada ecológica, com impacto sobre o meio ambiente muito maior do que a capacidade desse meio ambiente suprir essas necessidades, esse nível de consumo, a ponto de criar anomalias climáticas genuinamente antropocêntricas. E o aquecimento global é fruto exatamente desse fenômeno. Todos esses fenômenos hoje, no que diz respeito especialmente à mudança do clima, se não são já na proporção que atingiram, se não são totalmente evitáveis, porque as previsões, com base no aumento da temperatura, indicam que nós teremos muitas dificuldades nos anos que virão. Pelo menos nós temos a obrigação, e a obrigação não só moral, ética, mas a obrigação legal, porque está nos tratados internacionais e nas leis internas, nós temos a obrigação de mitigar e nos adaptar a essa realidade. Mas no ponto de vista ambiental, nós somos uma espécie de semi-inimputáveis, porque nós compreendemos a gravidade do problema, mas nós não conseguimos nos comportar de acordo com essa gravidade. Nós insistimos em manter um padrão de consumo, por exemplo, incompatível com a realidade do planeta. Nós insistimos em manter a economia, a sociedade, baseada em um sistema absolutamente insustentável. E isso só pode conduzir ao agravamento cada vez maior da situação que nós vivemos hoje. Quando falamos de catástrofe, como as de Mariana, como as de Brumadinho, não são fatos isolados, não são fatos que surgiram agora, fazem parte de uma ideologia, uma forma de encarar a vida. Cito aqui o caso da Union Carbide, da Índia, de 1984, ou de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, que, na verdade, tem na essência a mesma forma de comportamento, a mesma forma de querer negar o óbvio, de querer não se comportar de acordo com a realidade do conhecimento científico e as evidências. Ulrich Beck, na década de 1986, em 1986, precisamente, concebeu a ideia da sociedade de risco, motivada por esses episódios, esses acidentes que eu falei, não só da Union Carbide, mas também, especialmente de Chernobyl, e ele reconheceu que, naquele momento, as desigualdades sociais, as desigualdades, os desequilíbrios naturais, combinados com um risco global cada vez mais aumentado, fazia com que a sociedade vivesse num risco concreto e evidente. A sociedade de risco, portanto, ele, um sociólogo alemão, 30 anos após, na sua obra póstuma de 2016, Metamorfose do Mundo, diante do aquecimento global, ele concebeu uma ideia, digamos assim, muito mais realista do ponto de vista da atualidade, que ele concebeu uma sociedade vivendo uma metamorfose, ou seja, uma transformação, não necessariamente uma transformação, uma mudança de estado tão abrupta
forçada pela nova realidade climática, a ponto de romper todas as estruturas sociais e econômicas e, por que não, também do direito. Não haveria tempo para a adaptação e, portanto, a humanidade, os países perderiam as suas fronteiras, não porque haveriam guerras e essas fronteiras seriam rompidas por invasão, mas porque a força do clima obrigaria migrações, obrigaria transposição dessas fronteiras, das populações, para obter recursos, para buscar novas oportunidades, enfim, para buscar meios de sobrevivência. Então, as nações não mais seriam o centro do mundo e nós estaríamos de um fenômeno metamorfósico, global, supranacional e transfronteiriço. Seriam nações absolutamente cosmopolitas e o cidadão não seria mais cidadão do seu país, mas o cidadão do mundo. Revigorou, na verdade, que a ideia é nova, mas a ideia da unidade do planeta, o planeta como um só. Uma metamorfose a ponto de gerar um efeito destrutivo criativo, de um lado destruindo e do outro forçando o ser humano a buscar novas soluções para enfrentar as agruras do ambiente que ele próprio atraiu para si. É o que ele chamou de catastrofismo emancipador. Reforça essa ideia da metamorfose do mundo as postulações de Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, da quarta revolução industrial. Revolução essa baseada na inteligência artificial, na tecnologia de comunicação, da rapidez, do tempo real com que as pessoas se intercomunicam, comunicam com a sociedade civil organizada, enfim, fazendo que o mundo não tenha mais as fronteiras, as barreiras da própria comunicação. O ministro Saldanha destacou muito bem a ideia do Bitcoin, uma nova moeda que nada mais faz do que parte dessa metamorfose no âmbito dessa chamada quarta revolução industrial. E os efeitos jurídicos seriam evidentes. Nós teríamos um rompimento, obviamente, dos dogmas. O direito foi feito para atender ao homem. E à medida que deixa de atender às necessidades da sociedade, obviamente, esse direito deixa de ser útil. Então, nós teríamos diante de uma sociedade metamorfoseada, uma quebra, por exemplo, dos direitos dos cidadãos. Não um enfraquecimento dos direitos do cidadão, mas sim no âmbito do seu respectivo país, os direitos seriam mais ampliados, os direitos dos cidadãos estariam mais relacionados aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, sem as fronteiras específicas, a partir de valores comuns. E nós, obviamente, falando em valores comuns, nós temos os valores ambientais comuns. Ninguém duvida que a ideia de sustentabilidade, a ideia de solidariedade intergeracional, de prevenção, de precaução, de todos os princípios que são muito caros ao direito ambiental, são valores comuns do planeta, de todas as sociedades modernas, de todos os países desenvolvidos ou não. E como disse o jurista Ingo Sally, todos os direitos fundamentais são, de certo modo, ambientais, porque nós estamos falando de direito à vida, e o direito à vida só é concretizado através do meio ambiente saudável de algum modo, senão a vida não se viabiliza na forma como nós gostamos que ela seja, Uma vida que nos permita ou que nos garanta o direito à felicidade, que é um direito que se sustenta nos dias atuais. Nesse universo, nessa mudança de paradigmas, nós caminhamos a passos largos para o reconhecimento de um fenômeno que é o que muito bem abordou o ministro Saldanha, que é o constitucionalismo global, que não é simplesmente um constitucionalismo formal, mas um constitucionalismo real, um constitucionalismo imposto pelo mundo, não criado, mas ele reconhecido na fenomenologia do próprio planeta. Nós já passamos pelo interconstitucionalismo de Lucas Pires, de 1986,
o Lucas Pires, um português, um jurista português, que reconheceu um interconstitucionalismo na realidade da comunidade europeia, analisando os fenômenos de conflito, de obrigatoriedade, de inter-relação, de intercomunicação das realidades constitucionais dos países integrantes da comunidade europeia. E a ideia da própria Constituição europeia, obviamente que não se aqui sustenta a existência de uma Constituição escrita europeia, formal, mas a Constituição europeia é uma Constituição real a partir da partilha dos valores constitucionais comuns da comunidade europeia. Não foi por outro motivo que o Marcelo Neves, em 2009, desenvolveu a ideia do transconstitucionalismo, que é um pouco mais alargado, ou melhor, é bem mais alargado do que a ideia do interconstitucionalismo, à medida que ele reconheceu a necessidade da conversação entre as várias ordens jurídicas, entre as várias ordens constitucionais, de forma a estabelecer pontes e um entrelaçamento dessa realidade constitucional. E aí entra o constitucionalismo global. E é muito interessante que o constitucionalismo global não é a negação da soberania dos países. E o Sérgio Bessman falou uma coisa muito interessante aqui, que eu anotei, que aceitar ser global é necessário para se ter soberania nacional diante da nova realidade do planeta. Porque nós temos, então, a ideia do constitucionalismo global como uma realidade mais do que concreta, né? Diante de uma visão mais universalista dos princípios e valores que são muito caros a toda a humanidade, com uma gradativa permeabilidade da própria soberania dos países, não para fazer desaparecer essa soberania, mas para fortalecer a existência desses países, que será necessária, somente será possível, muitos deles, com apoio dos demais países, senão eles realmente sucumbirão diante das agruras dos tempos que virão do ponto de vista climático. As novas perspectivas de interpretação da lei, com base nos várias normas internacionais, a prevalência dos direitos humanos fundamentais, os valores ambientais, a ética global com respeito à multidiversidade, que é o aspecto mais importante, e nós estamos aprendendo isso, talvez não estejamos percebendo, através das migrações forçadas, né? Não é porque tem uma linha entre o Brasil e a Venezuela, é que lá não se pode comer, aqui se pode comer, lá não se pode estudar, aqui se pode estudar, por uma questão política. Na verdade, somos todos parte de uma mesma humanidade, e é fundamental que essas barreiras não mais existam, que essa multidiversidade se comunique, porque é a característica da biodiversidade da espécie humana. A biodiversidade humana não é tão importante pela questão física, pelo nosso fenótipo de sermos assim ou assado, mas por termos uma diversidade cultural, religiosa, social, enfim, que permite enfrentar a vida de diversas formas, de diversos modos, com diversas formas de pensar. E eu não estou falando aqui somente de valores que ficam nas alturas, eu estou falando de valores que podem ser utilizados hoje, na prática, e podem contribuir, nem que seja minimamente, para tentar, de alguma forma, romper um pouquinho do caos nosso de cada dia, por exemplo, do caos urbano. Julgamos na minha Câmara, na 17ª Câmara, agora, mês passado, um caso muito interessante, que foi uma ação civil pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ele postulava que se adotasse um critério mais rígido pelo município de Niterói para o estabelecimento do estudo prévio do impacto de vizinhança, porque as construções em Niterói são caóticas, o trânsito é caótico, a ocupação urbana é caótica. E foi muito interessante, porque o juiz julgou procedente a ação, reconheceu que era necessário, sim, estabelecer um critério mais rígido, mas o julgamento na minha Câmara começou
negando provimento, dando provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, dizendo, olha, o município já fez uma lei, e se ele fez uma lei, ele cumpriu a sua função constitucional e não cabe ao judiciário intervir se o poder legislativo municipal já cumpriu a sua tarefa. E aí o julgamento já estava 2-1, né? Eu fui voto divergente, para desenvolver o pensamento de que nós temos ali dois princípios muito caros. De um, o princípio da proporcionalidade, que não se aplica somente na questão ambiental, mas em todos os valores jurídicos. A proporcionalidade que obriga de um lado, que proíbe de um lado os exageros, mas proíbe do outro, que é o outro lado da moeda, a proteção insuficiente. Então, com base no princípio da proteção, do princípio da proibição da proteção insuficiente, é que se poderia obrigar o município de Niterói a estabelecer critérios mais rígidos que trouxesse aquele estudo prévio de impacto ambiental para um mundo concreto e não fosse somente do jeito que estava, uma mera ficção jurídica. E eu já estou aqui me encaminhando para o final, dizendo que eu associei ao princípio da proibição da proteção deficiente o princípio da adaptação, o dever de adaptação que está lá na Convenção do Clima e está numa lei brasileira de política de mudanças do clima que obriga o reordenamento urbano com base das novas características climáticas. Então, associado um princípio com o princípio da adaptação, nós podemos sim obrigar o município a estabelecer essa obrigação legal. E já concluindo aqui, eu gostaria de dizer que a questão ambiental, os alertas que nos indicam dos problemas que nós estamos sentindo ou que sentiremos são alertas que já vêm de longa data. Alexander Humboldt, já quando viajou pela América do Sul, pela região amazônica especialmente, já havia entendido muito bem a ideia da teia da natureza, a interdependência dos organismos, e já revelava preocupação com a questão ambiental. José Bonifácio de Andrade Silva já nos alertava para o desmatamento e que a água iria faltar em função da degradação das florestas. A exposição do Código Florestal de 1965, o falecido Código Florestal, já trazia a ideia da boa-fé objetiva ambiental, com base num raciocínio muito claro. Ninguém vai destruir os alicerces da própria casa. Ninguém vai fazer isso porque a casa vai ruir. Então, com base nisso, ninguém vai suprimir uma vegetação de preservação permanente, porque ela constitui o alicerce da própria estrutura geológica daquele ecossistema. Mariana e Brumadinho aconteceram porque os alertas relacionados à prudência, à cautela, o conhecimento científico, o bom senso foram absolutamente ignorados. E é de Minas Gerais, e aqui eu encerro, é que vem, digamos assim, o alerta que eu considero mais contundente, um alerta que vem lá da região do Cerrado, que não existe quase mais, lá da região dos campos rupestres ferruginosos que viraram commodities, foram parar na China. Eu estou me referindo a Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, e o poeta, diante de a fotografia de Luiz Cláudio Marigo, uma fotografia de uma Mata Atlântica totalmente cortada, queimada, calcinada, e o poeta escreveu: não haverá para os ecossistemas aniquilados dia seguinte. A flor da esperança não brota no dia seguinte. A vida harmoniosa não se restaura no dia seguinte. O vazio da noite, o vazio de tudo, será o dia seguinte. Muito obrigado.